A sala inteira parecia parar no tempo naquele instante. Avelino Cardoso, um empresário acostumado a controlar tudo ao redor, ficou sem reação ao ver o filho Henrique, de apenas 8 anos, derramando suco no chão de propósito e ainda zombando da nova diarista, Jaiane. O choque não veio só pelo comportamento do menino, mas pela expressão da mulher em frente a ele, um misto de surpresa, tristeza e firmeza, como quem já carregou muitas batalhas silenciosas na vida. Ali, naquele pequeno ato, começava uma transformação que ninguém imaginava. Jaiane não levantou a voz, não perdeu o controle. Ela respirou fundo, segurou o cabo do rodo com firmeza e encarou o garoto com uma mistura de calma e sensibilidade. Avelino observou isso como se estivesse vendo algo que nunca tinha notado antes. Alguém que enxergava além da bagunça no chão. Alguém que percebia dor onde os outros só viam rebeldia. E foi nessa sutileza que o coração duro de Henrique encontrou algo estranho. Algo novo, uma atenção silenciosa, sem julgamento, que ele não estava acostumado a receber. Enquanto Avelino se sentia dividido entre vergonha e responsabilidade, Jaiane se aproximou do menino com um olhar que não o atacava, mas convidava. E pela primeira vez, Henrique parou. Ele não sabia explicar por quê, mas havia algo naquela mulher que não cedia nem se impunha, apenas o via. A partir desse encontro desajeitado e caótico, uma conexão inesperada começou a nascer entre os três, trazendo à tona feridas, memórias, reflexões e pequenas mudanças que, juntas, transformariam aquela casa inteira. Uma história onde respeito, afeto e humanidade surgem quando menos se espera, e onde até o coração mais teimoso aprende a amar de novo. A chuva batia contra as janelas da mansão como dedos impacientes, criando um ritmo melancólico que ecoava pelos corredores vazios. Avelino Cardoso ajustou o nó da gravata italiana pela 3ª vez naquela manhã, observando seu reflexo no espelho do hall de entrada. Aos 42 anos, suas têmporas grisalhas denunciavam o peso dos últimos 3 anos. 3 anos desde que Sofia partiu, deixando um vazio que nem todo o sucesso empresarial conseguia preencher. O som de vidro quebrando ecoou pela casa, seguido de uma risada infantil que mais parecia um desafio. Avelino suspirou profundamente, sabendo exatamente o que encontraria na sala de estar. Henrique! Sua voz reverberou pelas paredes de mármore. Não foi de propósito, pai. Veio a resposta automática, carregada de uma indiferença que fazia o coração de Avelino apertar. Descendo as escadas com passos medidos, Avelino encontrou o filho de 8 anos parado ao lado dos cacos de um vaso de cristal, os olhos verdes, iguais aos de Sofia, brilhando com uma mistura de rebeldia e tristeza mal disfarçada. Henrique, esse é o 4º vaso este mês. E daí? Você tem dinheiro para comprar 1000 vasos. O menino retrucou, chutando um dos cacos com o tênis. Antes que Avelino pudesse responder, a campainha tocou. A nova funcionária. A 15ª nos últimos 2 anos. Avelino havia perdido a conta de quantas mulheres haviam desistido do emprego após alguns dias, ou às vezes horas, lidando com Henrique. Fique aqui e não se mova. Ele ordenou dirigindo-se à porta. Quando abriu a porta, encontrou uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos pretos presos em um coque baixo, vestindo um uniforme simples, mas impecável. Havia algo em seus olhos castanhos que o fez hesitar. Uma profundidade que falava de experiências vividas, de dores superadas e uma força silenciosa que intrigou. Senhor Cardoso? Eu sou Jaiane Santos. A agência doméstica Premium me enviou. Sua voz era suave, mas carregava uma firmeza que as outras não tinham. Avelino a estudou por um momento antes de se afastar da porta. Entre, por favor. Preciso ser direto com a senhora desde o início. Meu filho é desafiador. A última funcionária durou exatamente 4 horas. Jaiane entrou na mansão, seus olhos percorrendo rapidamente o ambiente. Tudo era impecável, caro, mas havia uma frieza no ar que ela reconhecia. A frieza de uma casa que havia esquecido como ser um lar. Quantos anos ele tem?
Ela perguntou, seguindo Avelino em direção à sala. 8. E desde que minha esposa, desde que ela morreu, ele tem se tornado cada vez mais difícil de lidar. Difícil como? Avelino parou antes de entrar na sala como se estivesse se preparando para uma batalha. Veja por si mesma. Eles entraram na sala e encontraram Henrique sentado no sofá de couro italiano, jogando um videogame com o volume no máximo, os cacos do vaso ainda espalhados pelo chão. Ele nem sequer olhou na direção deles. Henrique, desligue isso agora e venha cumprimentar a Jaiane. Estou ocupado. O menino respondeu sem tirar os olhos da tela. Avelino sentiu o rosto esquentar de vergonha e raiva. Estava prestes a tomar o controle do videogame quando Jaiane tocou gentilmente em seu braço. Posso tentar? Ela sussurrou. Sem esperar resposta, ela se aproximou do sofá e se sentou ao lado de Henrique, observando a tela em silêncio por alguns minutos. Você é muito bom nisso, ela comentou casualmente. Henrique diminuiu ligeiramente o volume, mas ainda não olhou para ela. Eu sei. Sou o melhor da minha classe. Que jogo é esse? Parece complicado. É Minecraft. Você não saberia jogar. Ele respondeu com uma mistura de desprezo e curiosidade. Você tem razão, eu não saberia. Mas parece interessante. Você pode me ensinar um dia desses? Essa pergunta fez Henrique finalmente pausar o jogo e olhar para ela. Nenhuma das outras funcionárias havia demonstrado interesse em algo que ele gostava. Você realmente quer aprender? Claro. Sempre tive curiosidade sobre esses jogos. Além disso, aprender coisas novas é sempre divertido, não acha? Henrique estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade. Não encontrou nenhum. Talvez eu possa te ensinar depois. Seria ótimo. Jaiane sorriu. Mas agora, que tal me ajudar com uma coisa? Vi que você teve um pequeno acidente aqui. Ela apontou para os cacos no chão. O rosto de Henrique se fechou imediatamente. Não foi de propósito. E mesmo se fosse, não é problema seu. Você tem razão, não é problema meu. Jaiane concordou, surpreendendo tanto Henrique quanto Avelino. Mas sabe o que é? Alguém pode se machucar com esses vidros. E eu me preocupo com pessoas que se machucam. Por que você se preocuparia comigo? Você nem me conhece. É verdade. Eu não te conheço ainda. Mas não preciso conhecer alguém há muito tempo para me preocupar. É só o tipo de pessoa que eu sou. Henrique ficou em silêncio, processando essa informação. Lentamente, ele desligou o videogame. Eu posso te ajudar a limpar, mas só porque não quero que você se corte. Obrigada. Isso é muito gentil da sua parte. Enquanto os dois se abaixaram para recolher os cacos maiores com cuidado, Avelino observava em silêncio, uma mistura de alívio e algo que ele não conseguia nomear crescendo em seu peito. 2 horas depois, a sala estava impecável, o almoço pronto, e Henrique estava na cozinha contando para Jaiane sobre sua escola, enquanto ela organizava a despensa. E aí o professor disse que meu projeto sobre dinossauros foi o melhor da turma. Mas ninguém quis fazer dupla comigo para o próximo trabalho. Por que você acha que isso aconteceu? Jaiane perguntou sem parar de organizar os mantimentos. Henrique deu de ombros, mas seu rosto ficou triste. Eles acham que eu sou esquisito. E que sou malvado também. E você é malvado? A pergunta direta o pegou de surpresa. Às vezes. Às vezes eu faço coisas que não devia. Mas não é porque eu sou malvado. É porque... Ele parou frustrando-se por não conseguir explicar. É porque você está sentindo algo por dentro e não sabe como colocar para fora de um jeito que não machuca você nem os outros? Henrique a encarou, boquiaberto. Como você sabe? Porque eu já me senti assim também. Muitas vezes. Mesmo? Adultos também se sentem assim? Especialmente adultos. Jaiane riu suavemente. Às vezes crescer não torna as coisas mais fáceis, só diferentes. E o que você fazia quando se sentia assim? Jaiane parou de organizar as latas e se virou para ele completamente. Bem, primeiro eu aprendi que estava tudo bem sentir coisas ruins às vezes. Tristeza, raiva, medo. Todos esses sentimentos são normais. O problema não é sentir, é o que fazemos com esses sentimentos. Que tipo de coisas você fazia?
Algumas boas, algumas não muito boas. Quando eu era mais ou menos da sua idade, quebrei todas as bonecas que eu tinha porque estava com raiva da minha mãe. Por quê? Porque ela havia prometido que íamos ao parque, mas teve que trabalhar no último minuto. Eu fiquei muito brava e destruí as bonecas para ela ficar brava também. E funcionou? Por um tempo. Ela ficou brava, nós brigamos, e eu me senti pior ainda. Porque quebrar as bonecas não trouxe minha mãe de volta do trabalho, e ainda por cima eu não tinha mais bonecas para brincar. Henrique riu baixinho. Você foi meio boba. Fui mesmo. Jaiane concordou. Mas sabe o que eu aprendi? Que quando a gente está sentindo algo ruim, é melhor falar sobre isso do que quebrar coisas. E se a pessoa não quiser escutar? Então você encontra alguém que queira. E se não encontrar no primeiro dia, procura no segundo. E continua procurando até encontrar alguém que entenda. Você entenderia? Se eu quisesse falar sobre coisas ruins que eu sinto? Sempre. Ela respondeu sem hesitar. E sabe por quê? Porque quando alguém confia em nós o suficiente para dividir seus sentimentos, isso é um presente muito especial. Avelino havia ficado observando a interação da porta da cozinha. Pela primeira vez em 3 anos, viu seu filho conversando sobre sentimentos. E mais importante ainda, viu-o sorrindo genuinamente. Decidindo que era hora de intervir, ele entrou na cozinha. Como estão as coisas por aqui? Papai! A Jaiane disse que eu posso ensinar ela a jogar videogame e ela vai me ensinar a fazer um bolo de chocolate. A mudança no comportamento de Henrique era gritante. Onde antes havia rebeldia e amargura, agora havia entusiasmo genuíno. Isso parece ótimo, Avelino respondeu, observando Jaiane. E como foi sua primeira manhã, Jaiane? Muito esclarecedora, ela respondeu com um sorriso. Henrique me mostrou a casa toda e me contou sobre seus interesses. Descobri que temos um jovem muito inteligente aqui. Ela disse que eu sou inteligente, pai. Henrique praticamente irradiava orgulho. Você é mesmo. Avelino confirmou, sentindo uma pontada de culpa por não dizer isso mais vezes. Bem, preciso voltar ao trabalho. Vocês dois vão ficar bem? Vamos sim. A Jaiane vai me ajudar com a lição de casa e eu vou ajudar ela a aprender onde ficam as coisas na casa. Ótimo. Estarei de volta às 7 para o jantar. Enquanto Avelino se dirigia à porta, Henrique correu atrás dele. Pai, espera! O que foi, filho? Você gosta da Jaiane? A pergunta o pegou desprevenido. Por que pergunta isso? Porque eu gosto dela. E queria saber se você não vai mandar ela embora como as outras. Avelino se ajoelhou na altura do filho. Henrique, eu só mandei as outras embora porque você estava sendo muito difícil com elas. Se você está feliz com a Jaiane e ela está feliz aqui, então não há razão para ela ir embora. Promete? Prometo que não vou mandá-la embora sem um bom motivo. E qual seria um bom motivo? Avelino pensou cuidadosamente. Se ela decidir que não quer mais trabalhar aqui, ou se ela ou você não estiverem seguros ou felizes, então eu vou me comportar muito bem para ela querer ficar. Você não precisa se comportar perfeitamente, Henrique. Você só precisa ser respeitoso e honesto com ela. Está bem? Está bem. Na segunda semana de Jaiane na casa, aconteceu o primeiro teste real. Avelino havia saído para uma reunião importante quando Henrique chegou da escola em um estado emocional terrível. Jaiane estava dobrando roupas na sala quando ouviu a porta da frente bater com força. Henrique entrou como um furacão, o rosto vermelho e lágrimas escorrendo pelas bochechas. Henrique? O que aconteceu? Todo mundo na escola é estúpido! Ele gritou, jogando a mochila no chão com força. Eu odeio todos eles! Em vez de recriminar ou tentar acalmá-lo imediatamente, Jaiane terminou calmamente de dobrar a camisa que tinha nas mãos e se sentou no sofá. Parece que você teve um dia muito ruim. Foi o pior dia da minha vida. Pode me contar o que aconteceu? Ou prefere primeiro gritar um pouco mais? A pergunta inesperada fez Henrique parar no meio do seu acesso de raiva. O quê? Às vezes, quando estamos muito bravos, precisamos deixar sair toda aquela raiva antes de conseguir falar sobre o que aconteceu.
Então, se você quiser gritar ou chorar ou bater em uma almofada, tudo bem. Eu vou ficar aqui esperando. Henrique a encarou, confuso. Nenhum adulto havia reagido assim à sua raiva antes. Eles sempre tentavam fazê-lo parar imediatamente. É? Eu posso gritar mesmo? Pode, mas vamos fazer um combinado. Você pode gritar e ficar bravo, mas não pode quebrar nada nem machucar ninguém, incluindo você mesmo. Pode ser? Henrique assentiu e, para a surpresa de Jaiane, começou a chorar convulsivamente, toda a raiva se transformando em tristeza profunda. Eles riram de mim, ele soluçou. Todos riram quando eu chorei na aula. Por que você chorou na aula? Porque a professora estava falando sobre o Dia das Mães e ela pediu para todo mundo falar sobre a mãe. E quando chegou a minha vez, eu disse que minha mãe morreu. E todo mundo ficou em silêncio. Aí o Bruno disse que eu estava inventando para chamar a atenção, porque criança não fica sem mãe. Jaiane sentiu seu coração se partir. Ela se levantou e se ajoelhou na frente de Henrique. Oh, querido, isso deve ter doído muito. Doeu. E aí eu comecei a chorar, e todos riram e disseram que eu era um bebê chorão. E a professora me mandou para a diretoria porque eu empurrei o Bruno. Você empurrou porque estava protegendo a memória da sua mãe. Mas agora todo mundo vai rir de mim para sempre. E o diretor vai ligar para o meu pai e ele vai ficar bravo comigo. Jaiane puxou Henrique para um abraço apertado. Primeiro, seu pai não vai ficar bravo com você. Ele pode ficar preocupado, mas não bravo. Segundo, as crianças que riram de você estavam erradas. Muito erradas. Mas e se elas continuarem rindo? Aí nós vamos pensar em estratégias para lidar com isso. Mas agora, que tal a gente fazer uma coisa especial para homenagear sua mãe? Como assim? Que tal você me contar algumas coisas sobre ela e nós fazemos algo que ela gostaria? Um desenho ou preparamos alguma comida que ela gostava ou qualquer coisa que faça você se lembrar do amor que ela tinha por você. Os olhos de Henrique se iluminaram. Ela fazia um bolo de morango incrível e ela sempre cantava para mim antes de dormir. Então vamos fazer um bolo de morango e você pode me ensinar a música que ela cantava. Você quer mesmo saber sobre a minha mãe? Quero muito. Ela deve ter sido uma pessoa muito especial para ter um filho tão especial quanto você. Henrique sorriu pela primeira vez desde que chegara da escola. Ela era a pessoa mais bonita do mundo. E ela sempre cheirava a flores. E quando eu estava triste, ela fazia carinho no meu cabelo até eu me sentir melhor. Igual a isso? Jaiane perguntou, passando a mão carinhosamente pelos cabelos louros de Henrique. Igualzinho. Ele sussurrou, fechando os olhos e se aconchegando contra ela. Quando Avelino chegou em casa às 7 da noite, encontrou uma cena que o fez parar na porta da cozinha. Henrique estava na bancada, misturando ingredientes enquanto cantava uma música suave que Avelino não ouvia há 3 anos. Jaiane estava ao lado dele, seguindo a receita e cantarolando junto. Dorme, meu anjo, que a mamãe está aqui. Dorme, meu amor, não precisa ter medo. As vozes se misturavam em harmonia. Era a canção que Sofia cantava para Henrique todas as noites. Avelino sentiu os olhos marejarem ao ouvir a voz do filho cantando as palavras que ele havia se recusado a cantar desde a morte da esposa. Pai! Henrique o viu e correu para abraçá-lo, as mãos ainda sujas de farinha. Olha o que a gente está fazendo. Vejo... Avelino tinha dificuldade para falar. É o bolo da mamãe. A Jaiane disse que era uma boa forma de lembrar dela quando estamos tristes. E ela aprendeu a música que a mamãe cantava. Avelino olhou para Jaiane, que tinha lágrimas nos olhos. Ele me contou sobre o que aconteceu na escola hoje. Ela explicou suavemente. Achei que seria bom honrarmos a memória dela juntos. A escola ligou. Avelino disse. Mas antes de conversarmos sobre isso, como você está se sentindo agora, Henrique? Melhor. Ainda estou triste com os meninos da escola, mas feliz porque estava lembrando da mamãe com a Jaiane. E o que você acha que devemos fazer sobre o que aconteceu na escola? Henrique pensou seriamente. Acho que eu devia pedir desculpas para o Bruno por empurrar, mas também acho que ele devia pedir desculpas por dizer que eu estava mentindo sobre a mamãe. Isso me parece muito justo. Avelino concordou.
E que tal amanhã nós três irmos conversar com a professora sobre como lidar com situações assim no futuro? Os três. Henrique perguntou surpreso. Claro. A Jaiane passou a tarde cuidando de você. Ela faz parte da solução também. Jaiane ficou tocada com a inclusão, mas hesitou. Eu não sei se é meu lugar. É sim, Henrique disse rapidamente. Você entende essas coisas? Você pode explicar para a professora como eu me sinto. Avelino assentiu. Se você estiver disposta, eu gostaria que viesse conosco. Você claramente tem um talento especial para lidar com as emoções dele. Então está decidido. Jaiane sorriu. Mas agora, que tal terminarmos esse bolo? Tenho certeza de que sua mãe ficaria feliz em saber que estamos cozinhando a receita dela. Enquanto os três terminavam o bolo juntos, cantando a música de Sofia, algo muito especial começou a nascer naquela cozinha. A sensação de uma família se reconectando através do amor e da memória compartilhada. No dia seguinte, Avelino cancelou suas reuniões matinais para acompanhar Henrique e Jaiane à escola. Durante o café da manhã, eles elaboraram uma estratégia juntos. Lembrem-se, Jaiane disse enquanto Henrique terminava seu cereal. Nós não vamos lá para brigar com ninguém. Vamos para ajudar todo mundo a entender melhor a situação. Mas se o Bruno for malvado de novo? Henrique perguntou. Aí nós vamos respirar fundo e usar nossas palavras para explicar como nos sentimos. Avelino respondeu. Violência nunca é a resposta, filho. Mesmo quando estamos protegendo algo importante. Sua mãe ficaria orgulhosa de você por querer honrar a memória dela. Jaiane adicionou. Mas ela também ficaria triste se você se machucasse ou machucasse alguém por causa disso. Como você sabe? Porque todas as mães querem que seus filhos sejam fortes, mas também sejam gentis. É possível ser as duas coisas ao mesmo tempo. Na escola, foram recebidos pela professora de Henrique, senhorita Martins, e pela diretora, senhora Fernandes. O Bruno e sua mãe também estavam presentes. Antes de começarmos, Jaiane disse suavemente. Gostaria de propor que esta seja uma conversa sobre como podemos ajudar todas as crianças a se sentirem seguras para compartilhar suas experiências, mesmo quando essas experiências são difíceis. A diretora assentiu apreciativamente. É exatamente esse o tipo de abordagem que esperávamos. Henrique, que havia ensaiado em casa, respirou fundo e olhou para Bruno. Bruno, eu quero pedir desculpas por te empurrar. Empurrar não é certo, mesmo quando estamos bravos. Bruno pareceu surpreso com a sinceridade de Henrique. Está bem. Mas, Henrique continuou. Você pode me pedir desculpas por dizer que eu estava mentindo sobre minha mãe, porque isso me deixou muito triste. A mãe de Bruno tocou gentilmente no ombro do filho. Bruno, você quer pedir desculpas? Desculpa, Henrique. Eu não sabia que era verdade. Eu nunca conheci ninguém que não tinha mãe. Está tudo bem, Henrique respondeu. Muitas pessoas não sabem sobre essas coisas, mas agora você sabe. A senhorita Martins se dirigiu ao grupo. Acho que todos nós podemos aprender algo com essa situação. Como educadores e pais, precisamos estar mais preparados para apoiar crianças que vivenciam perdas. Jaiane se manifestou. Se posso sugerir, talvez seria útil ter conversas na sala sobre diferentes tipos de famílias. Algumas crianças têm 2 pais, outras só um. Algumas são criadas por avós, outras por pais adotivos. Normalizar essas diferenças pode ajudar todas as crianças a se sentirem incluídas. Essa é uma excelente ideia. A diretora concordou. Vamos implementar isso no nosso currículo. Avelino ficou impressionado com a maturidade e sabedoria de Jaiane. Ela havia transformado um problema em uma oportunidade de educação e crescimento para toda a comunidade escolar. No caminho de volta para casa, Henrique estava visivelmente mais leve. Ah, Jaiane, você é muito inteligente, ele disse do banco de trás do carro. Obrigada, querido. Mas você também foi muito corajoso hoje. Pai, você achou que eu me comportei bem? Melhor do que bem, filho. Você me deixou muito orgulhoso. Mostrou coragem, honestidade e compaixão. Sua mãe estaria radiante. Henrique sorriu e olhou pela janela. Acho que ela estava lá conosco hoje. Como assim? Jaiane perguntou. Quando eu pedi desculpas para o Bruno.
Senti como se ela estivesse sussurrando no meu ouvido, dizendo que eu estava fazendo a coisa certa. Avelino teve que piscar várias vezes para conter as lágrimas. Pela primeira vez desde a morte de Sofia, ele sentiu que ela realmente estava com eles, guiando-os através do amor e sabedoria que havia deixado em Henrique. Nas semanas que se seguiram, a vida na mansão dos Cardoso passou por uma transformação sutil, mas profunda. Henrique começou a se abrir mais sobre seus sentimentos, especialmente suas saudades de Sofia. Avelino, por sua vez, começou a chegar mais cedo do trabalho, ansioso para participar das rotinas familiares que Jaiane havia estabelecido. Uma dessas rotinas era a hora da história, todas as noites após o jantar. Inicialmente, Jaiane contava histórias para Henrique, mas gradualmente, todos começaram a compartilhar memórias, sonhos e até mesmo medos. Mas hoje foi minha vez de apresentar o projeto na escola. Henrique contou numa quinta-feira à noite, os três sentados na sala de estar. E eu não fiquei nervoso como antes. Por que você acha que não ficou nervoso? Avelino perguntou. Porque antes de sair de casa, eu lembrei do que a Jaiane disse, que quando a gente se prepara bem e fala a verdade, as palavras saem naturalmente. E funcionou? Funcionou? A professora disse que minha apresentação sobre o sistema solar foi a melhor da turma. E o Bruno até disse que quer ser meu parceiro no próximo projeto. Isso é maravilhoso. Jaiane sorriu. Você está vendo como as amizades podem crescer quando damos uma segunda chance às pessoas? É verdade. Mesmo quando elas fazem coisas ruins no início? Especialmente quando elas fazem coisas ruins no início, Avelino respondeu. Às vezes as pessoas agem mal porque estão confusas ou com medo ou tristes. Quando mostramos gentileza mesmo assim, ajudamos elas a se tornarem versões melhores de si mesmas. Henrique refletiu sobre isso por um momento. Pai, você acha que é por isso que você ficou mais gentil depois que a Jaiane chegou? A pergunta pegou Avelino desprevenido. Ele olhou para a Jaiane, que corou levemente. O que você quer dizer com isso, filho? Bem, você sorri mais agora. E conversa mais comigo. E não fica tanto tempo no escritório. É como se a Jaiane te ajudasse a lembrar de como ser feliz. Houve um silêncio carregado de emoção. Avelino percebeu que Henrique estava certo. Ele havia mudado desde a chegada de Jaiane, mas não havia se dado conta de o quanto até aquele momento. Você tem razão, Henrique. A Jaiane trouxe muitas coisas boas para a nossa casa. E uma delas foi me ajudar a lembrar de como ser um pai melhor para você. E ela também te ensinou a sorrir de novo. Henrique adicionou inocentemente. Você sorri diferente quando olha para ela. Jaiane ficou visivelmente constrangida, mas não negou a observação. Houve algo no ar naquele momento. Um reconhecimento silencioso de que os sentimentos entre os adultos haviam evoluído, além de uma relação profissional. 3 meses após a chegada de Jaiane, uma situação inesperada testou a nova dinâmica familiar. Avelino precisou viajar para uma conferência de negócios que duraria uma semana inteira. Era a primeira vez que ele deixaria Henrique por tanto tempo desde a morte de Sofia. Não quero que você vá, Henrique disse na manhã da viagem, agarrado ao braço do pai. Eu sei, filho. Eu também não quero ir. Mas é um compromisso muito importante para a da empresa. E se acontecer alguma coisa comigo enquanto você estiver longe? A Jaiane vai cuidar de você. Avelino respondeu, mas pôde ver que Henrique não estava convencido. Mas e se ela decidir ir embora também? Como a mamãe foi? A pergunta atingiu Avelino como um soco no estômago. Ele olhou para a Jaiane, que havia palidecido ao perceber a profundidade do medo de abandono de Henrique. Jaiane se ajoelhou na frente do menino e segurou suas mãos. Henrique, olha para mim. Eu não vou a lugar nenhum, está ouvindo? Sua mãe não escolheu ir embora. Foi algo muito triste que aconteceu e que ninguém podia controlar. Mas eu estou aqui porque escolho estar, e vou continuar aqui porque essa escolha não vai mudar. Mas como você pode ter certeza? Porque eu te amo. E quando a gente ama alguém de verdade, não desiste dessa pessoa, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Você me ama mesmo? Como uma mãe de verdade. Jaiane olhou para Avelino, buscando aprovação. Ele assentiu ligeiramente, os olhos marejados. Amo sim.
E vou provar isso ficando aqui com você, cuidando de você, e estando aqui quando seu pai voltar. Promete? Prometo. Avelino abraçou os dois. E eu prometo que vou ligar todos os dias, e se você precisar de mim para qualquer coisa, eu volto imediatamente. Mesmo se for algo bobo? Mesmo se for algo bobo, ele confirmou. Os primeiros 2 dias sem Avelino foram desafiadores. Henrique testou os limites com Jaiane, como se quisesse ter certeza de que ela realmente não iria embora, mesmo se ele se comportasse mal. Na terça-feira, ele se recusou a fazer a lição de casa. Na quarta, esqueceu de tomar banho. Na quinta, teve uma birra completa porque Jaiane disse que ele não podia comer sorvete no café da manhã. Eu odeio você, ele gritou. Você não é minha mãe de verdade e não pode me mandar. Em vez de se ofender ou retaliar, Jaiane respirou fundo e se sentou no chão da cozinha. Você está certo, ela disse calmamente. Eu não sou sua mãe de verdade. E você tem todo o direito de estar bravo comigo. Henrique parou de gritar, confuso com a reação dela. Eu tenho? Claro. Você está testando para ver se eu vou embora quando você for difícil. É normal fazer isso quando a gente tem medo de ser abandonado. Eu não estou testando nada. Ele mentiu, mas sua voz perdeu a agressividade. Está tudo bem se estiver. Sabe o que eu fazia quando era criança e tinha medo de que as pessoas fossem embora? O quê? Eu era malvada com elas primeiro. Assim, se elas fossem embora, eu podia fingir que era porque eu queria que elas fossem, não porque elas me abandonaram. Henrique se aproximou devagar. E funcionava? Não. Só me deixava mais triste e mais sozinha. Porque aí, quando alguém finalmente ia embora, eu ficava me perguntando se tinha sido minha culpa. E você ainda faz isso? Às vezes, quando estou com muito medo. Mas sabe o que eu aprendi? O quê? Que é melhor ser honesta sobre o medo do que tentar esconder atrás da raiva. Então posso te perguntar uma coisa? Você está com medo de que eu vá embora? Henrique desmoronou em lágrimas. Estou. Todo mundo vai embora. Primeiro a mamãe, agora o papai, e você vai ser a próxima. Jaiane o puxou para um abraço apertado. Oh, meu amor, eu entendo esse medo. Mas deixa eu te contar um segredo. Eu também tenho medo. Você tem medo do quê? Tenho medo de que você e seu pai não me queiram mais. Tenho medo de não ser boa o suficiente para cuidar de você. E tenho medo de amar vocês tanto e depois algo dar errado. Você realmente tem esses medos? Tenho sim. Sabe por quê? Por quê? Porque quando a gente ama de verdade, sempre existe o risco de se machucar. Mas sabe qual é a diferença entre os adultos e as crianças? Qual? Os adultos aprendem que o amor vale o risco, que é melhor amar e ter medo do que não amar nunca. Henrique ficou quieto por um longo momento, processando essas palavras. Jaiane? Sim, eu te amo também. E não quero mais que você tenha medo. E eu não quero mais que você tenha medo também. Que tal fazermos um pacto? Que tipo de pacto? Quando um de nós estiver com medo, a gente conta para o outro em vez de agir com raiva. Assim podemos cuidar um do outro. É um bom pacto. Henrique concordou. Posso te contar uma coisa? Sempre. Estou com saudade do papai. Eu também estou. Que tal ligarmos para ele agora e contarmos para ele sobre nosso pacto? A ligação durou quase 1 hora, com Henrique e Jaiane alternando no telefone para contar a Avelino sobre o dia deles. Quando desligaram, ambos se sentiam mais conectados não apenas um com o outro, mas com Avelino também. Quando Avelino voltou da viagem no domingo à noite, encontrou Henrique e Jaiane preparando um jantar especial de boas-vindas. A mesa estava posta com as louças boas, havia velas acesas e música suave tocando no fundo. Papai! Henrique correu para os braços do pai. Você faz muita falta. Você também me fez muita falta, filho. Como foi a semana? Razão. Foi difícil no começo, mas depois ficou boa. A Jaiane e eu fizemos um pacto. Que tipo de pacto? Enquanto Henrique explicava animadamente sobre o acordo que fizeram sobre compartilhar medos em vez de agir com raiva, Avelino observou Jaiane preparando o último prato na cozinha. Havia algo diferente nela, uma confiança e um brilho que não estavam lá antes.
Durante o jantar, Avelino percebeu como a dinâmica entre Jaiane e Henrique havia evoluído. Eles tinham piadas internas, rotinas estabelecidas e uma intimidade que só podia vir de tempo e cuidado genuínos compartilhados. A Jaiane me ensinou a fazer macarrão do zero, Henrique disse orgulhosamente. E eu ensinei ela a jogar xadrez. Xadrez? Avelino se surpreendeu. Você sabe jogar xadrez? A mamãe estava me ensinando antes de ela ir embora. A Jaiane encontrou o tabuleiro dela no sótão e me ajudou a lembrar das regras. Avelino sentiu uma onda de emoção. Sofia havia mencionado que queria ensinar xadrez para Henrique, mas ele era muito novo na época. O fato de Jaiane ter encontrado essa conexão e a honrado tocou profundamente seu coração. Isso é maravilhoso, ele conseguiu dizer. Após Henrique ir para a cama, Avelino e Jaiane se encontraram sozinhos pela primeira vez em uma semana. Eles se sentaram na varanda, cada um com uma xícara de chá. Obrigado, Avelino disse finalmente. Por quê? Por tudo. Por cuidar dele tão bem, por não desistir quando ele testou você, por amá-lo. Não precisa agradecer por isso. Amar Henrique é fácil. Não é. Ele pode ser muito difícil, especialmente quando está com medo. Todas as crianças podem ser difíceis quando estão com medo. E adultos também. Havia algo na forma como ela disse isso que fez Avelino olhar mais atentamente para ela. Você também estava com medo essa semana? Jaiane hesitou antes de responder. Estava? Com medo de que quando você voltasse, percebesse que não precisava mais de mim, que eu havia ultrapassado algum limite ao me aproximar tanto dele. Jaiane, Avelino se virou completamente para encará-la. Você não ultrapassou limite nenhum. Você se tornou exatamente o que esta família precisava. Esta família? Sim, porque é isso que nós somos agora, não é? Uma família. Jaiane sentiu seu coração acelerar. Avelino, eu sei que é complicado. Eu sei que começou como um trabalho. Mas o que sinto por você agora vai muito além de gratidão ou apreciação profissional. O que você sente? Ele respirou fundo. Sinto que você me ajudou a voltar à vida. Que quando olho para você, vejo não apenas alguém que cuida de Henrique, mas alguém que cuida de nós. De mim. E sinto que estou me apaixonando por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Jaiane fechou os olhos, como se estivesse se protegendo de algo. Eu sinto a mesma coisa, ela sussurrou. Mas tenho medo. Medo do quê? De que isso mude tudo. De que se não der certo, Henrique perca mais uma pessoa que ama. De que nossa diferença de situação torne isso impossível. Avelino se aproximou e pegou sua mão. E se ao invés de focarmos nos medos, nós focássemos nas possibilidades? E se isso der certo? E se formos felizes? E se Henrique ganhar não apenas uma cuidadora, mas uma mãe que escolhe amá-lo todos os dias? Você realmente acha que é possível? Acho que já está acontecendo. A única questão é se vamos ter coragem de aceitar isso. Jaiane olhou para suas mãos entrelaçadas, depois para os olhos de Avelino. Sim, ela disse simplesmente. Eu quero ter essa coragem. Nas semanas que se seguiram à confissão mútua de sentimentos, Avelino e Jaiane navegaram cuidadosamente pelos novos aspectos de seu relacionamento. Eles decidiram tomar as coisas devagar, especialmente considerando Henrique. A primeira mudança foi Jaiane se mudar para um quarto na própria casa, em vez de ir para casa todos os dias. Henrique havia sugerido isso, dizendo que assim ela estaria sempre disponível para conversas noturnas sobre pesadelos ou preocupações. Jaiane, você pode dormir no quarto ao lado do meu? Ele havia perguntado. Assim, se eu tiver medo durante a noite, você está pertinho. Você tem medo durante a noite? Ela havia perguntado com preocupação. Às vezes, sonho que todos vão embora e acordo sozinho. Mas quando eu sei que tem alguém que me ama perto, consigo voltar a dormir. A mudança foi benéfica para todos. Henrique se sentia mais seguro. Jaiane se sentia mais integrada à família. E Avelino apreciava ter mais tempo para conhecê-la melhor fora do contexto de trabalho. Eles estabeleceram novas rotinas familiares.
Sábados pela manhã se tornaram dia da aventura. Às vezes iam ao zoológico, outras vezes a museus, ou simplesmente exploravam parques da cidade. Domingos eram reservados para atividades em casa, cozinhar juntos, jogos de tabuleiro e conversas longas na varanda. Durante uma dessas conversas dominicais, Henrique fez uma observação que surpreendeu os adultos. "Sabe o que é engraçado?" ele disse, construindo um castelo com blocos de Lego, enquanto Avelino e Jaiane conversavam no sofá próximo. "O quê, querido?" Jaiane perguntou. "Antes da mamãe morrer, eu pensava que família era só pai, mãe e filhos. Depois que ela morreu, eu pensava que família tinha que ter sangue do mesmo sangue. E agora?" Avelino perguntou curioso. "Agora eu acho que família é quando pessoas se amam tanto que decidem cuidar umas das outras para sempre. E não importa como elas se conheceram." Avelino e Jaiane se entreolharam, tocados pela sabedoria do menino. "Essa é uma definição muito bonita de família", Jaiane disse. "É verdade. E sabe por que eu sei que somos uma família de verdade? Por quê? Porque quando um de nós está triste, todos ficamos tristes. E quando um está feliz, todos ficamos felizes. Como ontem, quando você ficou feliz porque o chefe elogiou seu trabalho, papai. Eu e a Jaiane ficamos felizes também, mesmo sem entender muito bem o que era. E quando você tirou nota boa na prova de matemática, Jaiane adicionou. Nós dois ficamos tão orgulhosos como se tivéssemos sido nós que tiramos a nota." "Exato." Henrique sorriu. "E quando a Jaiane estava triste porque a avó dela ficou doente, nós cuidamos dela igual ela cuida da gente." Avelino lembrou daquele dia. Jaiane havia recebido uma ligação informando que sua avó estava internada, e ela havia ficado visivelmente angustiada. Sem hesitar, ele havia oferecido para acompanhá-la ao hospital, e Henrique havia insistido em ir junto para dar apoio emocional. "Você tem razão, filho. É exatamente assim que famílias funcionam." 6 meses após o início do relacionamento romântico entre Avelino e Jaiane, chegou o momento que todos sabiam que estava se aproximando. Avelino havia comprado um anel, mas queria ter certeza de que Henrique estava completamente confortável com a ideia antes de fazer o pedido oficial. "Henrique, posso conversar com você sobre uma coisa importante?" Ele perguntou numa tarde de sábado, enquanto Jaiane estava no supermercado. "Claro! É sobre a Jaiane? Como você sabe? Por que você fica com essa cara quando quer falar sobre ela?" Henrique riu. "E por que você escondeu uma caixinha pequena no seu closet ontem?" Avelino ficou boquiaberto. "Você viu a caixinha?" "Vi sim. É um anel?" "É. Eu estava pensando em pedir a Jaiane em casamento. Mas antes, queria saber o que você acha disso." Henrique pulou do sofá animado. "Sério? Você vai pedir ela em casamento? Se você estiver bem com isso, sim. Eu estou mais do que bem. Eu quero que vocês se casem." "Tem certeza? Significa que nossas vidas vão mudar. A Jaiane vai ser oficialmente sua madrasta. Ela já é minha mãe do coração. Ter os papéis só vai tornar oficial. E você não acha que é muito cedo? Ela só está na nossa vida há poucos meses." Henrique ficou sério por um momento, considerando a pergunta com a seriedade que merecia. "Pai, lembra quando você me explicou sobre como você conheceu a mamãe?" "Lembro. Você disse que soube que amava ela na segunda semana que vocês se conheceram, mas esperou 6 meses para falar isso para ela." "É verdade." "E por que você esperou se já sabia?" "Porque eu queria ter certeza de que não era só uma paixão passageira. Queria ter certeza de que era amor de verdade." "E agora você tem certeza de que ama a Jaiane?" "Tenho." "E ela te ama também?" "Acredito que sim." "E nós somos felizes juntos?" "Somos." "Então por que esperar mais? A vida é curta, pai. A mamãe me ensinou isso. Se temos a chance de ser felizes, devemos aproveitar." Avelino ficou impressionado com a maturidade de Henrique. "Quando você ficou tão sábio?" "Desde que parei de ter raiva e comecei a prestar atenção no que realmente importa. A Jaiane me ensinou isso." "Então você me ajudaria a planejar o pedido?" "Eu adoraria. Posso ter uma ideia?" "Qual?" "Que tal fazermos na cozinha, enquanto estamos fazendo o bolo de morango da mamãe? Assim a mamãe está presente também, de alguma forma."
Avelino sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A ideia era perfeita. É uma ideia maravilhosa, filho. No domingo seguinte, Avelino e Henrique colocaram o plano em ação. Eles disseram a Jaiane que queriam fazer uma surpresa especial para ela e pediram para ela os ajudar a fazer o bolo de morango de Sofia. Qual é a ocasião especial? Ela perguntou, amarrando o avental. Você vai descobrir. Henrique disse misteriosamente, mal conseguindo conter sua animação. Conforme preparavam o bolo, Avelino estava visivelmente nervoso. Suas mãos tremiam ligeiramente ao separar os ingredientes, e ele estava mais silencioso que o normal. Você está bem? Jaiane perguntou preocupada. Estou sim, só pensativo. Pensando sobre o quê? Sobre como nossa vida mudou desde que você chegou aqui. Jaiane sorriu, misturando a massa. Mudou para melhor, espero. Muito para melhor. Henrique confirmou. A gente virou uma família de verdade. É verdade. Avelino concordou, respirando fundo. Jaiane, você transformou esta casa. Transformou meu filho. Me transformou. Vocês também me transformaram. Ela respondeu suavemente. Antes de você chegar, nós éramos duas pessoas tristes vivendo na mesma casa. Agora somos uma família. Uma família que ri junta, chora junta, enfrenta problemas junta. E que faz bolo junta? Henrique adicionou, fazendo todos rirem. Exato. Avelino sorriu, mas seus nervos estavam voltando. Jaiane, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz aqui? Com a gente? Muito feliz. Mais feliz do que eu jamais imaginei que poderia ser. E você? Você se vê ficando aqui para sempre? Fazendo parte da nossa família para sempre? Jaiane parou de mexer a massa e olhou para ele, uma expressão curiosa no rosto. Avelino, onde você quer chegar? Em vez de responder, ele tirou a caixinha do bolso e se ajoelhou ali mesmo, na cozinha, com farinha nas mãos e o cheiro de bolo no ar. Jaiane Santos, você quer se casar comigo? Ela deixou cair a colher, levando as mãos ao rosto em choque. Avelino, eu te amo. Henrique te ama. Você nos trouxe de volta à vida. E não consigo imaginar um futuro sem você. Quer ser minha esposa e a mãe oficial do Henrique? Lágrimas corriam pelo rosto dela. Mas ela estava sorrindo. Sim, ela disse, se jogando nos braços dele. Sim, eu quero. Henrique começou a pular e gritar de alegria. Ela disse sim. Ela disse sim. Agora somos uma família oficial. Enquanto Avelino colocava o anel no dedo de Jaiane, os três se abraçaram ali na cozinha, cercados pelo cheiro doce do bolo de Sofia, sentindo que ela estava ali com eles, abençoando a nova família que estava nascendo. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos para o casamento. Jaiane havia sonhado com um casamento simples, íntimo, e Avelino fazia questão de que cada detalhe fosse perfeito. Mas o participante mais entusiasmado dos preparativos era, sem dúvida, Henrique. Posso ser o porta-alianças oficial? Ele perguntou pela 10ª vez. Claro que pode. Jaiane riu. Mas você tem que prometer que não vai perdê-las. Prometo. E posso ajudar a escolher as flores? Pode sim. Que tipo de flores você acha que deveríamos usar? Morangos. Ele disse imediatamente. Morangos não são flores, amor. Mas o bolo da mamãe tem morango. E foi fazendo esse bolo que vocês ficaram noivos. Então tem que ter morangos no casamento também. Jaiane e Avelino se entreolharam, tocados pela lógica emocional de Henrique. Sabe de uma coisa? Jaiane disse. Acho que você tem razão. Que tal flores brancas com detalhes vermelhos, como morangos? Perfeito. Henrique bateu palmas. Durante os preparativos, eles enfrentaram apenas uma questão delicada: a presença de Sofia na cerimônia. Henrique queria que houvesse alguma forma de honrar a memória de sua mãe, mas Avelino tinha receio de que isso fosse inadequado ou doloroso para Jaiane. Foi Jaiane quem resolveu a situação com sua característica sensibilidade. Avelino, Sofia sempre fará parte desta família. Ela é a mãe de Henrique. Ela te ensinou a amar. E sem ela, vocês dois não seriam as pessoas incríveis que são hoje. Quero honrá-la no nosso casamento. Tem certeza? Absoluta. Na verdade, tenho uma ideia.
No dia seguinte, ela levou Avelino e Henrique a uma joalheria especial. Quero encomendar 2 pingentes, ela explicou ao joalheiro. Um com uma foto de Sofia, para Henrique usar no dia do casamento, e outro com a aliança de casamento original dela, para Avelino carregar no bolso. E para você? Avelino perguntou tocado. Para mim, quero um 3º pingente, com uma foto de nós 3 juntos, para lembrar que famílias podem crescer e se transformar, mas o amor nunca diminui. Henrique a abraçou forte. Você é a melhor quase mãe do mundo. E você é o melhor quase filho. Ela respondeu beijando sua testa. O dia amanheceu ensolarado e perfeito. O casamento seria no jardim da própria casa, decorado com flores brancas e detalhes vermelhos, exatamente como Henrique havia sugerido. Pela manhã, enquanto Jaiane se arrumava no quarto principal com a ajuda de sua irmã e melhor amiga, Avelino e Henrique se preparavam juntos. Pai, você está nervoso? Henrique perguntou, ajustando a gravata pequena. Um pouco. E você? Um pouco também. Mas é um nervoso bom. Como quando você vai ganhar um presente muito especial e mal pode esperar para abrir. É exatamente assim que eu me sinto. Avelino sorriu, ajustando sua própria gravata. Pai? Sim? Você acha que a mamãe estaria feliz hoje? Avelino parou o que estava fazendo e se ajoelhou na altura do filho. Henrique, eu tenho certeza absoluta de que sua mãe está radiante de felicidade hoje. Ela sempre quis que fôssemos felizes, e hoje somos a família mais feliz do mundo. E você acha que ela gosta da Jaiane? Acho que ela ama a Jaiane. Por cuidar de você, por me fazer sorrir de novo, por nos ensinar que é possível honrar o passado, enquanto construímos o futuro. Henrique tocou o pingente com a foto de Sofia que estava em seu peito. Eu sinto ela aqui conosco. Eu também, filho. Eu também. Quando chegou o momento da cerimônia, os convidados, poucos mas especiais, se reuniram no jardim. Avelino e Henrique esperavam no altar improvisado, ambos visivelmente emocionados. Quando a música começou e Jaiane apareceu, caminhando sozinha pelo corredor de pétalas brancas e vermelhas, o silêncio tomou conta de todos. Ela estava radiante em um vestido simples mas elegante, carregando um buquê de rosas brancas com pequenos morangos decorativos. Mas foi Henrique quem roubou a cena. No meio da caminhada de Jaiane, ele saiu de seu lugar ao lado do pai e correu até ela, oferecendo seu braço. Posso acompanhar você até o papai? Ele sussurrou. Seria uma honra. Ela respondeu emocionada. Juntos, eles caminharam até Avelino, e quando chegaram ao altar, Henrique não voltou para seu lugar. Em vez disso, ficou entre os dois. O pastor, compreendendo o significado do momento, sorriu. Creio que temos aqui não apenas a união de 2 pessoas, mas a oficialização de uma família que já existe no coração. Henrique, você gostaria de fazer parte dessa cerimônia? Gostaria sim, o menino respondeu solenemente. Então vamos começar com uma pergunta para você. Henrique, você aceita Jaiane como sua mãe? Promete amá-la, respeitá-la e ser um bom filho para ela? Aceito. Ele respondeu alto, fazendo todos rirem. Jaiane, você aceita Henrique como seu filho? Promete amá-lo, protegê-lo e ser uma boa mãe para ele? Aceito. Ela respondeu, as lágrimas escorrendo livremente. Avelino, você aceita Jaiane como sua esposa? Promete amá-la, respeitá-la e construir uma vida feliz ao lado dela e de Henrique? Aceito. E Jaiane, você aceita Avelino como seu marido? Promete amá-lo, respeitá-lo e construir uma vida feliz ao lado dele e de Henrique? Aceito. Quando chegou o momento das alianças, Henrique tirou um pequeno travesseiro de cetim do bolso, com 3 anéis. A aliança de Avelino, a de Jaiane, e um pequeno anel de promessa para ele mesmo. Este anel, ele disse mostrando o seu, é minha promessa de ser um bom filho para vocês 2, e de sempre lembrar que família é sobre escolher se amar todos os dias. Não havia um olho seco entre os convidados. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, e oficialmente uma família, o beijo foi acompanhado de um abraço de 3, ali mesmo no altar, com Henrique no meio dos pais,
exatamente onde ele pertencia. Em vez de uma lua de mel tradicional, os três decidiram viajar juntos para uma cidade histórica próxima, onde poderiam explorar museus, parques e criar memórias familiares. Na primeira noite, hospedados em um hotel charmoso, eles se sentaram na varanda do quarto, observando as estrelas. Não consigo acreditar que somos oficialmente casados, Jaiane disse, admirando a aliança. Eu não consigo acreditar que tenho uma mãe de novo, Henrique adicionou, aconchegado entre os dois. E eu não consigo acreditar que tenho uma família completa novamente, Avelino finalizou, abraçando os dois. Pai? Henrique disse sonolentamente. Sim? Obrigado por derrubar suco no chão naquele primeiro dia. Eu não derrubei suco. Você que derramou. Avelino riu. Eu sei, mas obrigado por deixar. Porque foi assim que tudo começou. Jaiane beijou a cabeça do menino. Às vezes as melhores coisas da vida começam com bagunça. É verdade. Avelino concordou. E às vezes precisamos quebrar algumas coisas para encontrar o que realmente importa. 1 ano após o casamento, a vida dos Cardoso Santos havia encontrado seu ritmo perfeito. Henrique, agora com 10 anos, havia se tornado uma criança confiante e feliz. Suas notas na escola eram excelentes, ele havia feito novos amigos e, mais importante, havia aprendido a expressar seus sentimentos de forma saudável. A casa, que antes era um mausoléu de memórias dolorosas, agora pulsava com vida. As risadas ecoavam pelos corredores. As refeições eram momentos de conexão familiar, e cada ambiente tinha histórias felizes sendo criadas diariamente. Uma manhã de sábado, durante o café da manhã, Jaiane fez um anúncio especial. Eu tenho uma surpresa para vocês dois. Que tipo de surpresa? Henrique perguntou animado. Do tipo que vai mudar nossas vidas mais uma vez. Avelino olhou para ela com curiosidade e um toque de preocupação. Jaiane? Em vez de responder, ela colocou um pequeno embrulho na mesa. Abram juntos. Pai e filho abriram o presente com cuidado e encontraram uma pequena camiseta de bebê com a frase "Irmão mais velho" estampada. Houve um momento de silêncio absoluto antes de Henrique gritar. Você vai ter um bebê? Jaiane sorriu radiante. Nós vamos ter um bebê. Avelino se levantou tão rapidamente que derrubou a cadeira. Sério? Você tem certeza? Tenho. Estou de 2 meses. Henrique dançou pela cozinha. Eu vou ser irmão mais velho. Eu vou ensinar tudo para ele. Como jogar videogame e como fazer amigos e como não ter medo. E se for uma menina? Jaiane perguntou divertida. Aí eu vou proteger ela de meninos ruins e ensinar ela a ser forte como você. Avelino puxou Jaiane para um abraço apertado. Eu te amo tanto. Nossa família vai crescer ainda mais. E vai ter ainda mais amor. Henrique adicionou, se juntando ao abraço. Porque o amor se multiplica, não é isso que você sempre diz, mãe? É isso mesmo, meu amor. O amor sempre se multiplica. Os meses seguintes foram de preparação intensa. Henrique levou muito a sério seu papel de irmão mais velho em preparação. Ele ajudou a decorar o quarto do bebê, participou de todas as consultas médicas que pôde e constantemente conversava com a barriga de Jaiane. Olá, bebê. Ele dizia todas as noites antes de dormir. Eu sou seu irmão mais velho, Henrique. Mal posso esperar para te conhecer. Já tenho tantas coisas para te ensinar. Uma noite, Jaiane o encontrou lendo um livro sobre desenvolvimento infantil. O que está lendo aí? Estou aprendendo sobre bebês. Quero estar preparado para ser o melhor irmão mais velho do mundo. E o que você aprendeu? Que bebês choram muito no começo. Mas é normal. E que eles precisam de muito amor e paciência. E que não devemos ficar com ciúmes quando eles chegam, porque eles não sabem de nada ainda e precisam da nossa ajuda. Você está preocupado em ficar com ciúmes? Henrique pensou honestamente na pergunta. Um pouquinho. Mas aí eu lembro que quando você chegou, eu pensei que você ia tirar o papai de mim. Mas na verdade você trouxe mais amor para a nossa família. Então acho que o bebê vai ser a mesma coisa. Você é muito sábio, sabia disso? A mãe Sofia era sábio, o papai é sábio, e você é sábio. Eu herdei de todo mundo. Quando finalmente chegou o grande dia, Henrique estava na escola.
Avelino ligou para a escola explicando a situação, e em vez de mandá-lo para casa, levaram-no diretamente para o hospital. Quando ele chegou à maternidade, encontrou Avelino no corredor, visivelmente nervoso e emocionado. Como ela está? O bebê nasceu? Ainda está nascendo, mas está tudo correndo bem. É menino ou menina? Ainda não sabemos. Eles disseram que vai ser surpresa. Pai e filho esperaram juntos, Henrique consolando Avelino quando este ficava muito ansioso. Ela vai ficar bem, pai. A Jaiane é forte. Eu sei. É só que, quando sua mãe teve você, eu também fiquei muito nervoso. E correu tudo bem comigo, não correu? Correu sim. Então vai correr bem com este bebê também. Uma hora depois, um médico apareceu com um sorriso. Senhor Cardoso? Parabéns, você tem uma filha linda e saudável. E a mamãe está muito bem. Henrique pulou de alegria. Uma irmãzinha! Eu tenho uma irmãzinha! Quando foram liberados para ver Jaiane e o bebê, Henrique se aproximou da cama do hospital com uma reverência quase religiosa. Ela é tão pequenina? Ele sussurrou, olhando para esta irmã nos braços de Jaiane. Quer segurá-la? Jaiane perguntou. Posso? Não vou machucá-la? Não vai. Senta aqui e coloca os braços assim. Quando Henrique segurou a irmã pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. Oi, Sofia, ele disse suavemente. Avelino e Jaiane se entreolharam, surpresos. Sofia? Jaiane perguntou. Eu quero que ela se chame Sofia, como a minha primeira mãe. Assim as duas mães que eu amo vão estar sempre juntas. Jaiane começou a chorar. Você tem certeza? Tenho. E assim, quando ela crescer, eu posso contar para ela sobre a avó Sofia que ela nunca conheceu, mas que deixou muito amor para ela herdar. Avelino não conseguia mais conter a emoção. Sofia Cardoso Santos. É perfeito. 2 anos depois, a pequena Sofia estava engatinhando pela casa, seguindo Henrique para todo lado e enchendo os corredores com suas risadinhas. A menina havia herdado os olhos verdes de Avelino e o sorriso doce de Jaiane, mas sua personalidade era única, curiosa, corajosa e absolutamente apaixonada pelo irmão mais velho. Numa tarde de domingo, a família estava no jardim. Avelino empurrava Sofia no balanço que havia instalado, enquanto Jaiane e Henrique preparavam um piquenique na grama. Lembra quando eu derrubei suco na sala? Henrique disse do nada. Como eu poderia esquecer? Jaiane riu. Foi o dia que mudou nossas vidas. Eu estava com tanta raiva naquela época. Raiva porque a mamãe Sofia tinha ido embora. Raiva porque o papai estava sempre triste. Raiva porque eu me sentia sozinho. E agora? Avelino perguntou, se juntando ao grupo com Sofia no colo. Agora eu entendo que às vezes coisas ruins acontecem para que coisas boas possam vir depois. Se a mamãe Sofia não tivesse morrido, talvez o papai nunca tivesse precisado de uma diarista. E se ele não tivesse precisado de uma diarista, vocês nunca teriam se conhecido. É uma forma interessante de ver as coisas. Jaiane observou. E se vocês nunca tivessem se conhecido, eu nunca teria uma mãe que me entende do jeito que você me entende. E Sofia nunca teria nascido. Sofia balbuciou alguma coisa e estendeu os bracinhos para Henrique, que a pegou imediatamente. Viu? Ela concorda comigo. Ele disse, fazendo caretas para a irmã, que gargalhou. Henrique? Avelino disse. Sim, eu sou muito orgulhoso do homem que você está se tornando. Sua mãe Sofia ficaria orgulhosa também. Ambas as minhas mães ficariam. Henrique corrigiu. Porque eu tive a sorte de ter 2 mães incríveis que me ensinaram coisas diferentes, mas que me amaram do mesmo jeito. Jaiane beijou sua bochecha. E nós tivemos a sorte de ter um filho que nos ensinou que família não é sobre DNA ou sobrenomes. É sobre escolher se amar todos os dias. Mesmo quando alguém derrama suco no chão? Henrique perguntou com um sorriso travesso. Especialmente quando alguém derrama suco no chão. Avelino respondeu, bagunçando os cabelos do filho. Sofia deu uma risadinha, como se entendesse a piada, e toda a família riu junto. Naquele momento, sentados na grama do jardim, com o sol se pondo e o amor brilhando entre eles, era difícil imaginar que tudo havia começado com um menino machucado, um pai perdido
e uma mulher corajosa que enxergou além da dor para encontrar a esperança. Mas assim são as melhores histórias de amor. Elas começam nos momentos mais inesperados, crescem através da compreensão e paciência e florescem quando menos esperamos. E às vezes, só às vezes, elas nos ensinam que as famílias mais bonitas são aquelas construídas não pelo sangue, mas pela escolha diária de amar, cuidar e permanecer. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu, a família Cardoso Santos recolheu seus pertences do piquenique e entrou na casa, carregando Sofia adormecida e os corações cheios de gratidão pela jornada que os trouxe até ali. Porque no final, amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre encontrar alguém que torna nossa imperfeição perfeita, que vê nossa bagunça e decide ficar, que pega nossos pedaços quebrados e ajuda a criar algo ainda mais bonito. E às vezes, tudo isso começa com suco derramado no chão e uma mulher sábia o suficiente para ver que por trás da rebeldia havia um coração que precisava apenas ser compreendido. Uma história sobre segundas chances, amor que cura e famílias que se constroem uma escolha de cada vez. O amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém que complete você. É sobre encontrar alguém que aceita você completamente. E então juntos, vocês se tornam algo maior do que jamais poderiam ser sozinhos. É sobre transformar uma casa em lar, dor em cura e solidão em família. Henrique, agora com 25 anos e formado em psicologia infantil, estava de volta à casa da família para o aniversário de 17 anos de Sofia. Ele havia seguido os passos de Jaiane, especializando-se em ajudar crianças que passam por perdas familiares. Durante a festa, ele se afastou por um momento e foi até a sala onde tudo começou. Agora transformada em um espaço alegre cheio de fotos da família ao longo dos anos. Jaiane o encontrou ali, olhando para uma foto particular. A primeira foto tirada dos três juntos, poucos dias após ela chegar à casa. No que está pensando? Ela perguntou, se juntando a ele. Estou pensando em como é engraçado que meu trabalho agora seja basicamente fazer o que você fez comigo naquele primeiro dia. Como assim? Você viu além da minha raiva para encontrar a dor, e então você me ajudou a transformar essa dor em algo que pudesse curar em vez de destruir. É isso que eu faço com as crianças que atendo agora. E você é muito bom nisso, Avelino disse, se juntando à conversa. Tenho muito orgulho de vocês dois. Pai? Henrique disse. Sim? Obrigado por ter tido a coragem de abrir o coração para amar novamente. E obrigado por ter escolhido a Jaiane. Nossa vida não seria a mesma sem ela. Nossa vida não seria a mesma sem vocês todos. Avelino respondeu abraçando os dois. Cada um de vocês me ensinou algo diferente sobre amor. O que a Sofia te ensinou? Jaiane perguntou. Que o amor pode ser simples e puro, sem complicações. Que às vezes a felicidade é apenas uma criança rindo no seu colo. E eu? O que te ensinei? Henrique quis saber. Você me ensinou que o amor às vezes machuca antes de curar, mas que vale a pena lutar por ele. Que paciência e compreensão podem transformar até os corações mais feridos. E eu? Jaiane perguntou, embora já soubesse a resposta. Você me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar. Que uma família pode ser construída de muitas formas. E que o verdadeiro amor é sobre escolher ficar dia após dia, mesmo quando é difícil. Naquele momento, Sofia apareceu correndo, agora uma adolescente linda e cheia de vida. Por que vocês estão aqui dentro? A festa é lá fora. Estávamos só relembrando. Jaiane explicou. Relembrando o quê? Como nossa família começou. Henrique disse. Com você derrubando o suco. Sofia riu. Você me contou essa história 1000 vezes. E vou contar mais 1000 vezes. Ele disse, puxando-a para o abraço familiar. Porque é importante nunca esquecermos de onde viemos. E para onde vamos? Avelino adicionou. Para onde vamos? Sofia perguntou. Para onde quer que o amor nos leve, Jaiane respondeu. Porque enquanto tivermos uns aos outros, sempre estaremos em casa. E assim, cercados pelo amor que construíram juntos, a família sabia que não importava quais desafios o futuro trouxesse. Eles enfrentariam tudo juntos, como sempre fizeram.
um dia de cada vez, uma escolha de amor de cada vez. Porque no final, essa é a única coisa que realmente importa. Ter pessoas que escolhem te amar todos os dias e escolher amá-las de volta, criando um círculo infinito de cuidado, compreensão e felicidade que pode transformar até as histórias mais improváveis nos contos de fadas mais bonitos da vida real. Famílias não são apenas sobre onde você nasce, são sobre onde você escolhe pertencer, quem você escolhe amar e quem escolhe te amar de volta. E às vezes, as melhores famílias são aquelas que começam com finais, se constroem com paciência e florescem com a coragem de acreditar que todos merecem ser amados exatamente como são. Esta história é dedicada a todas as famílias que se formam não pelo destino, mas pela escolha. A todos os que tiveram a coragem de amar novamente após a perda, e a todos os que acreditam que o amor